Aqui em São Paulo também foi considerado, aliás, academia ser serviço essencial é uma lei federal, né? Eu não sei que prazer é esse. O pessoal tende a desrespeitar a lei e fechar a academia. Até porque, se você quiser ficar em casa, fique em casa, né? Vamos fechar aqui no meu condomínio também. E não adianta, você não discute razão com emoção. E o problema é que tá todo mundo emocionado. E aí, sabe, eu não tô falando mais nem no mérito da lei, né? Tem uma lei federal, mas tá bom. Essa desobediência civil, tudo bem, né? Eu tô falando no âmbito da, da consistência, da congruência. Meu ponto é o seguinte: quando você fecha a academia de um condomínio, você diminui a circulação interna, certo? Pois bem, que utilidade tem você diminuir a circulação interna das áreas que trazem alguma amenização para essa situação toda de um local fechado, se você mantém o que é circulação externa? Você consegue prender os condôminos dentro dos apartamentos deles? Não. Você consegue impedir que esses condôminos eles recebam pessoas de fora do condomínio? Também não. E se tentar fazer isso, vai ter problema. Porque ou você está fazendo, obrigando a pessoa a um cárcere privado, ou você está indo de frente contra o direito de ir e vir. Ponto final. Mas, de novo, eu não estou olhando o mérito de lei, não. O que eu estou olhando é a congruência da coisa. Do que adianta você fechar um condomínio por dentro se ele está aberto para aquilo que está fora. Então a pessoa que está lá, né, querendo fechar o condomínio inteiro, vê se ela dispensa babá, vê se ela dispensa cozinheira, vê se ela dispensa faxineira. Ah, não, aí não. Porque se for para o funcionário dela ficar em casa, aí ela não quer. Então, sabe, o problema não é matar um leão por dia. É enfrentar 300 mil anta que você tem. Pra mim, eu já falei pra você, as coisas elas têm que ter um mínimo de sentido, né? E a pessoa ela tem que saber explicar o que ela está fazendo. Porque eu acho não há explicação. Porque sim, não há explicação nem pro seu filho. Você não fala pro seu filho porque sim. E como é que você pode fazer alguma coisa usando de argumento porque eu acho e porque sim? Desculpa. Não. Eu preciso de uma racionalização. E se você vai tomar uma atitude que interfere na minha vida, o mínimo que você tem que fazer é me justificar. Você está correndo o risco de eu me levantar contra você. Na minha razão. Então. Mas não vamos falar disso não agora, né? Agora, aos advogados do Banha, pô, levanta isso pra mim, né? A gente tem aí uma lei federal que fala que a academia é essencial e a gente tem essa tentativa de microgerenciamento de condomínio, onde o síndico ele decide, né? E aliás de uma forma arbitrária, porque não foi consultado os outros moradores, fechar todos os espaços. Uma decisão que afeta muitos, né?
E assim, isso não é uma democracia, isso é um espaço privado, né? Você não pode tomar de uma forma arbitrária, independente do que seja. Você tem uma série de circunstâncias que têm que ser vistas e você tem uma série de argumentos que têm que ser observados. E assim, aquilo que não faz sentido, em vez de ter gente, aliás, por mais que a maioria queira fazer, cara, você não pode deixar. Vamos citar um exemplo, né? Em um determinado momento, né, você tinha no Brasil um movimento, né, um movimento de bem discutível, né, o que era o propósito dos caras, que era o movimento sem terra. Na razão deles, eles invadiam as fazendas das pessoas, né, que produziam e tomavam. Para eles aquilo faz sentido, mas no contexto geral, né, vamos liberar essa invadindo qualquer coisa? Não vai dar muito certo, né? Agora, nem a política se decide, né? Vamos fechar? Não vamos fechar? Se é para fechar, não é para fechar tudo. Assim acaba. Como foi feito em Wuhan. Tudo ficou fechado 3 semanas. Acabou. Não teve isso, mas isso fica aberto, aquilo fica aberto. Fechou, fechou. Ponto final. E foi só 3 semanas. Aqui no Brasil, fica essa coisa, fecha um, abre outro, mas eu sou atividade essencial. Aí você tem síndico que acha que é governador, que é presidente. Meu. Verdade é que o Brasil, as pessoas elas não estão nem aí umas com as outras. Por isso que eu falei para vocês, ninguém consegue salvar o mundo. Você só consegue ajudar a pessoa que está do seu lado. E eu, sinceramente, pessoal, eu acordei com vontade de arrumar uma briga. Mas eu não entro em briga que eu não vou ganhar. Então, vou pensar certinho o que fazer. Vou contar para vocês e aí cada um aplica a sua Rafa Fernandes. Rafa Fernandes, sim, eu dou pitaco em reforma agrária porque tem a ver com civilidade, porque tem a ver com ordem pública. E isso é um problema meu, porque não sei se você sabe, mas minha família, a gente tem uma propriedade rural. E assim, o que a gente lutou para conquistar o que a gente tem, meu amigo, não vai ser um fulano pulando cerca que vai merecer aquilo lá. Então, tua opinião não me interessa. Só te dar essa resposta para você deixar de ser petulante. Mas vamos falar de exame subsidiário, tá? Prosário parece que é um dos caras que mais estuda aqui, tá? Sempre para ele ter uma pergunta. Então, primeira pergunta do Prosário. Creatinina em quem treina é mais alta mesmo? É proporcional à massa muscular? Prosário, você estudou, senão você não faria essa pergunta. Então, vou te falar na prática. É verdade, tá? Creatinina ela é um metabólito que é proveniente da contração muscular. Então você tem a degradação da creatina, a gente joga fora mais ou menos 2 gramas de creatina por dia. Existem evidências que quem faz atividade física joga um pouco mais, porque usa mais
creatina, né? E que, portanto, não dá para você olhar de uma forma isolada e falar assim, isso é uma lesão renal. É muito complicado estabelecer uma lesão renal, tá? Não é uma coisa tão fácil assim. E uma coisa é você fazer isso numa pessoa sedentária, uma coisa é você fazer isso numa pessoa que faz atividade física. Por que eu te digo isso? Coisas simples, como por exemplo desidratação, vão interferir naquilo que é a leitura de ureia, creatinina. Como que a gente descobre isso? A gente descobre de duas formas. Primeira forma, a gente pede um exame que chama osmolalidade plasmática. Por quê? Porque a partir desse dado, o que a gente vai ter é a concentração do sangue. E isso quer dizer que, quando você colhe o seu sangue, situações como, por exemplo, pós-exercício, ingesta hídrica no período anterior, vão interferir naquilo que é o resultado, principalmente de ureia e creatinina. Quando você avalia pessoas sedentárias, um erro muito comum é essa pessoa ficar 10, 12 horas de jejum, só que ela fazer jejum de tudo. Então, além de não comer, ela não bebe água. E quando isso acontece, você capta sinais de desidratação no exame de sangue. Por que isso é um problema? Porque a hemoconcentração ou a desidratação, ela não falseia só ureia e creatinina. Ela falseia um exame muito importante, principalmente os pacientes que são obesos, que têm síndrome metabólica, que têm diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, pessoal, ela é um exame que a gente pede para ver a glicemia média de um paciente. E de acordo com o resultado que você tem, você determina se essa pessoa está saudável, quão saudável, se ela está em pré-diabetes ou se ela tem diabetes. Isso independente da glicemia, tá? A hemoglobina glicada, ela sofre com duas coisas que o sujeito que treina está sujeito. Uma coisa chamada policitemia e a desidratação. Então, o cara desidratado, ele tem a tendência de ter também um HbA1c um pouco mais alto e principalmente o cara policitêmico, ele tem essa tendência. Isso é muito comum entre usuários de esteroide e se você for ver os caras que usam esteroide, boa parte deles tem um hematócrito, que é a porção sólida do sangue, maior do que 49%. E nessas condições, a hemoglobina glicada também aumenta, dando para a gente um panorama que não só esse cara ele está policitêmico e, portanto, ele está com risco aumentado de AVC, infarto e algum evento agudo vascular, mas ele também está em risco metabólico. Então isso é uma coisa que a gente presta atenção. Eu sei, a gente começou falando de creatinina, mas a questão é que o nosso metabolismo ele não é compartimentalizado. E se você não percebe isso, você corre um grande risco de não tratar adequadamente seu paciente ou não valorizar adequadamente situações metabólicas que estão se apresentando. E quando a gente fala de performance, pessoal, do mesmo jeito que uma pedrinha na pista pode fazer um carro de Fórmula 1 derrapar, um examezinho mal interpretado pode fazer com que o seu desempenho ele se perca completamente. Então, o que eu estou falando para vocês? Quando você vê uma coisinha errada, você tem que buscar tudo que está envolvido aquilo. Por isso que normalmente, para a medicina esportiva, a gente faz um check-up, né? E esse check-up,
ele tem desde exames bioquímicos, exames de sangue, até exames de imagem. Então existe o exame adequado do coração para você fazer, porque um ecodoppler nem sempre ele vai te trazer com fidedignidade o que é a fração de ejeção de um paciente. Isso eu já falei para vocês em outras lives. É necessário você ter um ultrassom de abdômen. É necessário muitas vezes você ter, nos pacientes que têm a síndrome metabólica ou que tem mais idade, um ultrassom Doppler de carótida e de membro inferior, para você saber como que está a situação vascular dele. Porque muitas vezes você tem pessoas que, por exemplo, parte cardíaca está linda, mas tem uma baita placa na carótida. E essa placa de ateroma na carótida, você precisa tratar, pelo risco dela se tornar algo mais grave. Então, assim, essas coisas são coisas necessárias à medida. Ou que você tem um paciente que tem um alto risco, ou que você tem um paciente que tem um alto desempenho. Porque o alto desempenho, ele coloca o paciente no alto risco. Lembra do carro de Fórmula 1 que sobe numa pedrinha e que pode sair da pista. Tendo explicado isso, vamos voltar para a creatinina do Prosário. Então o que acontece com essa creatinina Prosário? Ela é resultado do metabolismo muscular. Os caras que treinam têm a tendência de ter uma degradação de creatinina maior do que as pessoas que não treinam. Então existem dois exames muito importantes que a gente usa para determinar função e lesão renal. Porque a priori, para o sedentário, creatinina e ureia são provas de lesão, tá? Não necessariamente de função. Uma das coisas que olha a função é o ritmo de filtração glomerular. Mas como que se avalia isso? Como que se avalia o ritmo de filtração do rim? Uma das coisas que você pode fazer, ou uma das coisas que é feito, é solicitado um exame chamado cistatina C, que é uma proteína que é livremente absorvida e secretada pelo rim. Isso quer dizer que se você tiver um acúmulo dessa proteína, o que vai acontecer é que você tem indícios que seu rim não está filtrando o que deveria, ou então uma coisa que a gente chama clearance de creatinina. Clearance de creatinina é uma coisa que nós médicos pedimos para esse paciente que tem essas alterações de ureia e de creatinina. Por quê? Porque ele é uma das formas de você ver quanto de creatinina está sendo filtrado daquilo que você tem. Então, ele é um cálculo feito a partir da creatinina sérica, ou seja, a creatinina que roda no seu sangue, mais a creatinina que está na sua urina, a partir do que a gente colhe, que é uma urina de 24 horas. Então você vai pegar todo o xixi que você faz em 24 horas, vai levar no laboratório e eles vão determinar a quantidade de creatinina que tem nessa urina. Aí, através de cálculos, eles vão ver essa proporção e aí você consegue ter uma visão mais precisa se você tem uma lesão ou não. Vou te falar o inverso, Prosário. Eu atendi um paciente uns tempos atrás que ele teve um problema por conta de vitamina D. Ele fez um uso agudo muito alto de vitamina D. A vitamina D, que para um cara que faz exercício, você imagina entre 30 e 40, a dele estava 180. E qual é o problema disso? Vitamina D é um esteroide que controla a função da paratireoide. E a vitamina D no corpo, ela determina a reabsorção de cálcio do osso. Então o osso, ele libera mais cálcio. Ela aumenta a absorção de cálcio
no trato gastrointestinal. Parênteses aí. Por isso que a sua avó toma aquela medicação, Oscal-D, que é cálcio com vitamina D. Porque quando ela toma a vitamina D junto com o cálcio, a absorção do cálcio intestinal aumenta. E aí vem o X da questão. A vitamina D ela aumenta a reabsorção de cálcio nos rins. E quando essas doses de vitamina D estão muito altas, a reabsorção de cálcio no rim ela é tão alta que você pode fazer uma lesão renal. E esse paciente fez justamente isso. E o que tinha no exame dele que fazia a gente ficar atento no momento que esse exame foi colhido? Ele tinha... Bom dia, irmão. Ander Bernal, meu dentista, que me deu esse sorrisão bonito de piano aqui. Tá aí treinando, né, Ander? Muito bom, meu. Voltando. Então, o que aconteceu com esse paciente que me deixou atento nessa questão? Ele tinha uma creatinina normal, ou seja, o rim dele estava funcionando normalmente, mas ele tinha uma cistatina C alterada, ou seja, ele ainda permanece com uma lesão. Isso é mais ou menos como o sujeito que está andando com um pneu run flat, que furou no meio da viagem, mas ele continuou dirigindo, tá? Então existe a lesão, mas o rim está funcionando normal por enquanto. Então existem essas armadilhas em relação à creatinina. E que o médico ele tem que ficar atento a isso. Porque se ele não tiver uma atenção redobrada com isso, ele pode desprezar uma coisa que pode ser tratada. Tá? E aí, para finalizar esse assunto de rim, o que é uma das coisas que a gente mais escuta falar, Prosário? Que proteína faz mal para o rim. Cara, no paciente saudável, isso é uma grande mentira, tá? Não existe um trabalho mostrando que o consumo proteico aumentado em pacientes, em pessoas normais, causa qualquer tipo de lesão. Mas o que a proteína faz? Ela aumenta o ritmo de filtração glomerular. O seu rim ele fica hiperfiltrante, tá? Então, pensa que para a gente trazer isso para um conteúdo comum. Quando você consome mais proteína, o seu rim filtra mais sangue, beleza? Mas quando você caminha um pouco mais rápido na rua, o seu coração acelera. Então, não é a mesma coisa, mas é muito paralelo. Falar que a proteína aumentada na dieta de uma pessoa saudável lesiona o rim é semelhante a falar que uma pessoa que dá uma corridinha na rua vai lesionar o coração. Tudo bem? Isso, quando você olha um paciente que tem doença renal, é praxe, tá? Praxe. Você diminuir as taxas de proteína. Mas existem estudos que mostram que, se você diminuir muito essa taxa de proteína, você aumenta o risco de morte do paciente. Principalmente se é um estado agudo, né? Uma insuficiência renal aguda. Então, medicina nunca é uma coisa absoluta, que é o que eu tento ensinar para vocês nos meus cursos. Medicina é difícil, você tem que parar, olhar exame, mesmo que o paciente fique vendo você, ficar em silêncio enquanto você está estudando o exame dele, é o que você tem que fazer. Atender rápido não é atender bem. Você tem que parar, olhar, entender o que está acontecendo com ele. É isso que vai fazer você tomar condutas acertadas, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes, tá? Deem atenção às minúcias. E em relação ao exame
principalmente de sangue, você precisa relacionar com os outros exames que você está vendo, para você entender o que está acontecendo. Senão o que acontece é que você vai tomar uma decisão pior do que você poderia. O mais difícil do exame de sangue é você não interpretar como um leigo. Como que o leigo interpreta? Ele pega o exame de sangue e ele olha se está dentro daquilo que é a média dos valores. Então tem lá mínimo, máximo, né? Mas a primeira coisa que você tem que saber, quando você faz um exame de sangue, aquele mínimo e aquele máximo, ele é determinado por uma questão estatística. O laboratório pegou lá 50 mil pessoas e essas 50 mil pessoas tiveram esse exame feito e a partir dos resultados se fez uma distribuição normal de Gauss. O que é isso? É uma curva que tem um pico onde você concentra a maioria das pessoas e dos resultados e a partir disso, quando você tem essa curva para esse exame, você traça uma coisa chamada mediana, é diferente de média, né? A média, por exemplo, qual que é a média entre 20 e 100? 60, tá? Mas quando você tem uma população, o que interessa para você? Interessa saber a mediana, ou seja, aonde está a maior parte desse pessoal? Está no 60? Porque pode estar no 40, assim como pode estar no 80. Então você tem que saber onde está essa maioria. Depois que você determina essa maioria, que você determina a sua mediana, estatística. Estatística não é uma coisa fácil, mas é muito importante, né? Medicina estatística e epidemiologia são duas coisas muito importantes. Se as pessoas soubessem isso, a gente tinha 90% menos pânico e 10% mais de atitude correta, o que seria suficiente para resolver muitas coisas. Então, depois que você descobriu essa população, o que você faz? Você traça, a partir da mediana, 2 desvios padrões para frente, 2 desvios padrões para trás, que é a média do que varia esse número. E aí você tem um valor, extremidades, do médio para o máximo, que engloba 98% da população. Então, quando você fala, meu exame está normal, o que você está falando? Que o teu exame é consistente, por exemplo, com o de uma velhinha de 60 anos, uma velhinha de 80 anos, um menino adolescente de 13, uma mulher de 25, uma funkeira de 19, um rapper de 22, um executivo de 44, uma dona de casa de 33, ou seja, você está comparando laranja com banana. E para isso, o que eu ensino os caras nas aulas? Fazer uma coisa que é a avaliação do RCV. O que é RCV? É uma coisa que a gente chama de Reference Change Value. Então você só compara o paciente com ele mesmo. E aí sim, você sabe que variou. Vou te dar um exemplo disso dentro da creatinina, Prosário. Você tem um paciente que você vê há 6 meses. E esse paciente ele vem consistentemente com uma creatinina de 0,8. Tá bom? E aí, de repente, no 8º mês de acompanhamento, ele aparece para você com uma creatinina de 1,3. 1,3 ainda é normal, tá? Só que esse cara variou dentro do número normal dele mais de 50%. Logo, por mais que possa ser normal no intervalo que o laboratório dá, não é normal para a pessoa. Pensa a temperatura se fosse assim. A média de temperatura do cara é 36. Aí ele aparece para você com 42. O que está acontecendo? Né? Claro que tem escalas diferentes e que talvez essa comparação ela tenha suas críticas. Mas quando você entende o que é o normal para uma pessoa, o RCV dela,
você entende que não basta só você saber o que é o normal do exame. É preciso entender o que é o normal para a pessoa. E isso vai fazer diferença. E se você não ficar atento a isso, você vai deixar passar um monte de coisa que precisa de cuidado. Vamos lá. A Monique Alves é vegetariana. E apesar dela ingerir boas fontes de proteína, ela tem uma leve dificuldade de ganhar massa. Alguma dica? Monique, você precisa passar por um estudo, na verdade. Quem falou que o seu treino está certo? Mais que isso, estando certo, quem falou que ele está adequado para o momento que você está? Por exemplo, o treino pode ter o estímulo certinho, só que você está treinando resistência anaeróbica com pouca força. Teoricamente, resistência anaeróbica tinha que te dar massa muscular. Mas se você não tem força, o trabalho de estímulo de tensão versus tempo, ou tempo sob tensão, ele é pequeno. Então realmente você não vai ganhar massa muscular. Porque o seu treino está inadequado para o momento que você está. Você não pode pensar em você como se você fosse uma coisa estática. Ah, eu respondo bem a treino disso. Ou eu respondo mal a treino daquilo. Isso é situacional. Hoje você pode responder bem a um treino X. Se você treinar direitinho, muito provável, entre 10 e 12 semanas, que esse estímulo já não seja um estímulo ótimo para você. Pode ser que você continue ganhando massa muscular, mas tão pouquinho, que vai ter uma época que qualquer coisa que te tire da linha faça com que você não consiga ganhar e muitas vezes ainda perca massa muscular. Porque é mais fácil você perder quando você está em superávit. Tá? Pois é, músculo é assim. Se você está numa quantidade de músculo fisiológica, tá? É difícil você perder disso. Porque a tua função geral ela protege esse músculo. Agora, quando você está numa quantidade suprafisiológica, além do normal, qualquer variação, álcool, falta de sono, desidratação, falta de alimentação, vai fazer você variar, às vezes de um dia para o outro. Começando pela hidratação muscular, seguindo pela perda de massa sólida desse músculo, matéria sólida, que é mais ou menos 25% do músculo. Então a primeira coisa é entender o seu treino. Ele tem uma coerência, e aí a gente fala de frequência de treinamento dos segmentos, harmonia muscular, né? Tipo de estímulo, variação dos estímulos, se é uma periodização ondulatória ou não. Tá? Então, a primeira coisa. Segunda coisa, se ele tiver coerência, ele está inserido para você no momento adequado? Né? Que também tem isso. E terceiro, o quanto você interfere no tipo de treino que você faz. Porque as pessoas gostam de treinar aquilo que elas gostam. Só que muitas vezes, se não a maioria delas, elas estão limitadas por não treinarem aquilo que elas precisam. Tá? Então você fala para mim, eu sou vegetariana e eu treino, mas eu não ganho massa muscular. Aí eu vou ver seu treino, você treina yoga. Você não vai ganhar massa muscular treinando yoga, né? Você vai ganhar flexibilidade, você vai talvez fazer a manutenção de uma massa muscular mais delgada, mas você não vai ganhar volume. Você gosta de treinar musculação, mas você gosta de treinar musculação circuito, porque é rápido. Você termina rápido e vai embora para casa. Ok? Você tem um bom estímulo de resistência anaeróbica, você tem um bom estímulo secundário de ganho aeróbico, porque você ganha sim função aeróbica treinando musculação, só que assim, é desse tamaninho, tá? Não substitui isso aqui que a gente está fazendo, de jeito nenhum. Aliás, a gente faz mais isso daqui para poder ganhar mais massa muscular quando a gente está fazendo anaeróbico. E daí,
Isso a gente está falando só de treino. Tá? Por quê? Se você treina aquilo que você gosta, muitas vezes você está desprezando aquilo que você precisa. Eu acho que o seu ponto foi falar da alimentação. Porque você começa sua pergunta citando que você é vegana. Então, vegetariana, perdão. Fonte de proteína vegetal não é igual a fonte de proteína animal, tá? São bem diferentes. Primeira razão, pelo percentual de cada um. Então, quando você pega 100 gramas de carne vermelha, de aves, de peixe, de ovos, o que você tem é uma quantidade de proteína sobre o total de massa que é extremamente relevante. Quando você vê isso nos vegetais, a quantidade de proteína não é tão relevante assim. Não é nem perto do que é de proteína animal. O que tem mais perto de proteína animal é soja, mas mesmo assim, para você ter uma quantidade de proteína que seja mais eficiente, você precisa ter a proteína texturizada de soja, que não é a mesma coisa que comer o grão da soja, tá? 2 é sorte. Então, a gente parte daí. Segunda coisa, a gente parte de uma situação que chama biodisponibilidade das proteínas, Monique. Isso quer dizer que você não aproveita aquilo tudo que você consome. Pelo menos o teu corpo ele não consegue utilizar. Como funciona isso? Funciona da seguinte forma. Vamos trazer para uma situação mais heurística, Vamos fazer heurística, vamos trazer para uma situação simples. Você quer construir uma casa de tijolos. Só que você só pode usar material de demolição da sua casa antiga. Então você tem um terreno, você tem uma casa antiga, você quer demolir essa casa e construir outra. Por quê? Porque é assim que o corpo funciona. Só que essa sua casa, né, ela é de madeira. E ela só tem a fundação de tijolo. E você quer construir uma casa de tijolo. Isso quer dizer que quando você quebrar toda a sua casa de madeira, vai sobrar muito pouquinho tijolo que tinha sido utilizado para fazer a fundação, para você poder fazer a sua casa. O mesmo acontece com as proteínas em relação às suas fontes. Quando você tem uma proteína animal, carne, peixe, ovo, frango, leite, né? As proteínas que são derivadas de animais, elas têm um percentual aproveitável muito maior do que as proteínas que são derivadas de vegetais, tá? Se a gente pegar soja, por exemplo, tem alguns estudos que falam que ela tem um aproveitamento de 6% só. A gente vai falar de soja já para você. Porque soja não é ruim não, tá? Nem faz tetinha. Quando você pega, por exemplo, o ovo, 98%. Quando você pega carne, 70%, 80%. Carne vermelha. Então, quer dizer que você precisa consumir muito menos para ter à sua disposição um pool de aminoácidos que seja eficiente para você fazer massa muscular. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente seleciona muito das proteínas a partir de uma coisa chamada aminograma, que é a quantidade e o tipo dos aminoácidos que você tem disponíveis naquela proteína ou naquele alimento proteico em relação à massa dele. Logo,
Quando você fala para mim, apesar de ingerir boas fontes de proteína, você está me falando de um alimento vegetal que não tem a mesma percentual de proteína por grama e que essa proteína não tem a mesma utilidade que a proteína de um alimento animal. Você entendeu por que é difícil você fazer uma dieta para vegetarianos? Porque para você fazer uma dieta para um vegetariano, você vai ter uma ponta solta que é, para fazer uma dieta hiperproteica necessária ao exercício, então a gente está falando acima de 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, se você for compensar pela biodisponibilidade, você vai estourar em caloria. E você vai engordar. Ai, mas dieta vegetariana é saudável. Quando prescrita por um nutricionista. Só. Por quê? Porque o nutricionista ele tem esses parâmetros e ele vai ajustar isso para você para que você não exceda a caloria. Por quê? Porque o que manda naquilo que é o engordar e emagrecer é a caloria. Se você fizer uma dieta hipercalórica, você vai engordar, sendo ela vegetariana ou não. E o vegetarianismo, você pode fazer uma escolha sua, Monique, mas você tem que fazer sabendo que o vegetarianismo ele não é ciência, ele é uma opção ideológica. É como você quer viver a sua vida em relação ao tipo de alimento que você faz. E que você precisa de um nutricionista para fazer a correção na sua forma de se alimentar, senão você vai fazer uma lambança. Você vai aumentar seu risco de lesão ao treino, você vai engordar, mesmo sendo vegetariana. Quantas pessoas você acha que eu atendo por semana falando assim, eu estou tentando ser vegetariano para emagrecer? Meu amigo, é a mesma coisa que eu falar o seguinte, olha, eu estou tentando pintar minha cara de verde para ficar mais inteligente. Não tem absolutamente nenhuma relação de uma coisa com a outra. Você pode pintar sua cara de dourado, você não vai ficar mais inteligente. Você precisa na verdade, de uma orientação. Então, assim, quando um cientista estuda, é diferente de quando um leigo estuda, tá? Vou te dar um exemplo. Você tem um engenheiro para construir a sua casa. Então, a sua casa de madeira, que você quer reconstruir de tijolo, né? Você contrata um engenheiro civil. Esse engenheiro civil, ele vai olhar a situação, vai te dar um parecer e vai fazer um projeto. Esse projeto é baseado no estudo e na experiência dele. Tá bom. Vamos supor que você tem um daqueles tio que sabe tudo. Manja tudo. O cara ele discute de paraquedismo a roda gigante. Não tem problema para ele. Não interessa no que ele é formado. Né? Aliás, você nunca sabe ao certo no que ele é formado. Porque ele dá tanta opinião em tanta coisa que ele parece especialista em tudo. Eu e meu pai, a gente costuma chamar esse cara de professor de Deus. Porque ele é tão bom que ele ensinou Deus a fazer o mundo. E aí, esse cara ele entra na sua casa e aí ele fala assim, não, vamos fazer a sua casa. E aí? Você vai confiar na palavra do engenheiro civil que tem o estudo e a experiência sobre isso? Ou você vai confiar no cara que é o professor de Deus, que não tem nenhum estudo, mas ele acha que ele é coberto por um manto de bom senso e sabedoria? Você entende o risco das coisas? Vegetarianismo não foi desenvolvido como uma ciência, tá? Vegetarianismo é uma opção de vida.
Não existe juízo de valor sobre isso, Monique, se um vale mais que o outro ou não. O que existe é, você não pode tomar um pelo outro. Ciência não é uma opção de vida. É um conjunto de conhecimento que te orienta na busca de mais conhecimento. Ideologia. Ideologia é uma opção daquilo que você quer em relação aos valores que são seus pessoais, que podem ou não ser compartilhados com outras pessoas. Por exemplo, fisiculturismo é a minha opção de vida, mas não é o alvo de 100% do meu trabalho. Ser ortopedista e médico do esporte quer dizer que na medicina esportiva eu vou tratar de gente pós-infarto, com câncer, que quer fazer atividade física. Eu vou tratar de gente que está numa fase de reabilitação e que não quer virar fisiculturista. Eu vou tratar de gente que corre e que não quer e não gosta de físico musculoso. Eu vou tratar da velhinha que tem síndrome do idoso frágil. Eu vou tratar do garoto que tem uma dificuldade motora e ele precisa de acompanhamento, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta. É isso que ele precisa, tá? Gostar de fisiculturismo me dá mais autoridade para falar de fisiculturismo? Talvez. Mas para eu ser honesto com você, né, por mais que a experiência, o contato e a proximidade possa me dar mais autoridade, também me cria uma coisa que chama viés da preferência. Tá? Viés da preferência é um conceito científico. O que é o viés da preferência? Você vai perguntar para mim sobre fisiculturismo, eu vou te falar do ponto de vista científico, mas eu vou em algum momento deixar extravasar minha paixão. Isso faz com que você tenha, na maioria das vezes, naquilo que tange qualidade de vida ou bem-estar, uma opinião que tem viés. Porque para mim é muito legal e eu faço com prazer. Isso faz com que você tenha que ter uma segunda opinião para que você consolide a sua. Então, para quem que você vai perguntar? Você vai perguntar para um cara que estuda isso também, mas que tem uma outra proximidade com o esporte, que nem o Lancha Júnior. Né? O negócio dele é corrida, mas ele é um profissional de educação física, professor universitário, é um dos caras mais bem titulados no Brasil, né? Se não for o mais bem titulado, é um dos maiores publicadores do mundo em atividade física. Né? Então você vai até ele, você vai falar, ó, o que você acha de tal coisa? E ele vai te dar isso. Então, você tem que tomar cuidado de sempre que você consultar alguém que está muito envolvido com uma coisa, lembrar que o envolvimento dessa pessoa vai estar presente no julgamento dela. Então, quando você pergunta para mim de exercício, eu vou falar, você tem que fazer. Apesar do meu lado crítico e profissional, fazer com que eu seja um sujeito estudioso do exercício, não entusiasta do exercício. O exercício, ele não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar, não é para qualquer pessoa, não é em qualquer momento. Ele é uma coisa pontual, específica e que tem que vestir para você como se fosse uma roupa. E mais que isso, ele tem que te agradar. Você tem que ter satisfação de fazer. Porque para você usar isso como estilo de vida, você tem que lembrar que você até faz uma coisa forçada por 2 dias, mas você não faz uma semana. A época que a Rede Globo ainda era boa, e ela falava de uma sociedade, né, mais generalizada, porque hoje a Rede Globo parece que é uma sociedade à parte, ela fala uma sociedade à parte, né? Existia uma novela, se não me engano era Rainha da Sucata,
Isso é muito antigo, pessoal. Isso tem mais de 30 anos. E nessa novela, se eu estiver errado, alguém, por favor, pesquise aí e me corrija. Na Rainha da Sucata, tinha uma turma de gente que chamava a Turma da Lazinha. E nessa novela, para o sujeito entrar na Turma da Lazinha, ele tinha que passar um mês comendo agrião. Só agrião. E não podia comer outra coisa. E aí o que acontecia? Dois dos personagens da novela, se eu me lembro bem, ou satisfatoriamente, que isso já se perdeu um pouquinho, né? Eles queriam muito entrar para a Turma da Lazinha. E aí tem uma cena que não me sai da cabeça e que eu uso de guia para lembrar quando a pessoa ela é muito direcionada, né, para uma maneira que não necessariamente vai levar a um resultado. Tinha uma cena que a menina vira pro sujeito e fala assim: a gente tem que estar na Turma da Lazinha. E tem, uma bacia de agrião. E se tiver que comer isso daqui, a gente vai comer isso daqui. E, a menina e o cara enfiam a cara no agrião e começam a comer aquele agrião, destruir aquele agrião. E o que eu tenho medo relacionando ao presente dia? Hoje nós temos diversas turmas da Lazinha. Tá? Você tem a turma da Lazinha do fisiculturismo, você tem a turma da Lazinha do crossfit, você tem a turma da Lazinha da atividade física, que engloba esses dois, mais a galera do endurance. Você tem a turma da Lazinha de qualquer coisa que você entenda que interfira no comportamento e na ação humana. E o que você tem que prestar atenção? O quanto custa participar da Turma da Lazinha? Muitas vezes vão te pedir dinheiro. Outras vezes vão te cobrar viver em desconforto. Se você achar que o dinheiro que te pedem ou o desconforto que te propõem ele é muito intenso, significa que essa Turma da Lazinha não é boa para você. Eu não estou dizendo com isso, Monique, que você tenha que deixar o vegetarianismo, ou que você tenha que parar de fazer exercício, ou que você tenha que comer churrasco no final de semana. O que eu estou pedindo para você é tomar cuidado com as referências que você usa. Você pode procurar quem você quiser, desde que você procure opiniões discordantes. Tá? Você tem que ouvir o outro lado. Ponto. E isso é importante. Não escute uma opinião discordante que lhe ofende. Uma pessoa que quer te ofender, ela não quer te ensinar. Agora, tem a contrapartida. Não se ofenda com a opinião discordante. Porque isso também pode acontecer. Da mesma forma que a pessoa pode te ofender ativamente, você pode se sentir ofendida porque a opinião dela discorda da sua. E aí você está errada. Frequentemente eu trago aqui para falar com vocês nas lives pessoas que nem sempre eu concordo em tudo, mas eu gosto muito de ouvir. A medida da discordância de pessoas inteligentes é a medida do conhecimento que você ainda precisa adquirir. Você não precisa viver em batalha. Você não precisa viver sofrendo, achando que você está fazendo uma coisa errada ou ficar escutando críticas sem que aquilo leve em conta, por exemplo, o que é a trajetória da sua vida. E não faça isso. Mas também não se acomode convivendo com pessoas que só falam para você aquilo que você quer ouvir. Porque isso é imaturidade, despreparo e fragilidade. O mundo hoje, Monique, ele não está para amador. O mundo está difícil. Às vezes eu tenho a sensação que o mal está vencendo o bem.
A única coisa que eu tenho esperança é que eu acho que não falta bem. Falta pessoas de bem acordarem. E eu acho que vai chegar um limiar onde a gente vai falar, opa, peraí, aqui não. Esse recado é um recado geral. E não é só para Monique. Pessoal, ontem eu estava falando com um paciente meu, com o Thiago. Eu sou um cara conservador, eu sou um cara legalista. Eu vou pelo que está certo, eu vou pelo que está escrito. Mais que eu não concorde. Porque quando você perde o respeito por alguma situação, você automaticamente está se excluindo dela. E aí você não pode querer mudar. Todo jogo tem regra. Se você não consegue virar o jogo dentro da regra, você tem que virar a regra do jogo. E você não faz isso agredindo, você não faz isso ofendendo, você não faz isso difamando, tá? E hoje, a gente ainda está vivendo esse fenômeno digital. E as pessoas ainda não entenderam que você não estar presente fisicamente não exime a sua responsabilidade de ser uma pessoa decente. Porque tem gente que você conhece pessoalmente que é todo alinhado. Aí você vai ver no grupo de WhatsApp, por exemplo, o sujeito é um cretino. Tem gente que se reveste de ser um profissional respeitado. Mas quando você vai ver a rede social dele, é uma babação de ódio. É xingando gente à torta e à direito. E assim, se você tem um pouquinho de malandragem, o que você enxerga? Que só ofende e agride aquele que ele gostaria de ser quem é, mas não consegue. Logo, ele tenta destruir. Simples assim. Você está fazendo uma coisa para você que te satisfaz, você vai ter tempo de falar mal de outra pessoa? Agora, se outra pessoa está fazendo o que você gostaria de fazer, ganhando o que você gostaria de ter, e sendo aquilo que você não é, o que você faz? Pau! Você enche ela de porrada. Simples assim. Eu acho que esse discernimento, ele é uma forma mais primordial ainda do que você descobrir se a tua vida é ser vegetariano, crossfitter, bodybuilder, sedentário, qualquer coisa do gênero. O que eu estou falando para vocês hoje é de comportamento. E comportamento, pessoal, a gente não vê em exame subsidiário. A gente vê na consulta clínica, que é outra coisa que eu vou ensinar para vocês no curso do dia 27 e 28. Não dá para você fazer análise de exame de uma pessoa e dizer quem ela é. E muitas vezes eu vejo gente fazendo isso. O que você faz com o exame subsidiário? Você trata o exame como subsidiário, ou seja, faça o seu diagnóstico clínico. Avalie quem você está atendendo. Cuide para que essa pessoa ela possa viver sob os princípios que a dirigem e que as fazem feliz. Cara, eu só recomendaria que uma pessoa ela mudasse o que é o comportamento dela se isso estivesse fazendo mal para ela de uma forma clara. Por quê? Mesmo que a pessoa ela esteja fazendo alguma coisa que não necessariamente você consiga comprovar que faça bem para ela, o fato de fazer faz bem. Que chato, né? A gente voltar para esse assunto pandemia. Muita coisa foi proibida sem necessidade. Muita coisa foi proibida por medo e muita coisa foi proibida para justificativa de que algo está sendo feito. Então, eu não sei para onde ir, mas eu vou continuar correndo porque aí o pessoal acha que eu estou fazendo alguma coisa. Sabe o que é isso? É você, quando você tinha que estudar para a prova, e resolver arrumar sua gaveta de meia. É você, quando você tinha que fazer um trabalho de faculdade,
E foi arrumar o seu guarda-roupa. É você, quando você tinha que fazer aquela tarefa que teu pai e tua mãe te pediram, e você foi cozinhar, porque você precisava fazer uma refeição. E isso, meus amigos, é procrastinação. Hoje o mundo está tão rápido que ele não admite isso. Então, quando eu vejo essas proibições, censuras, que são desnecessárias, não são amparadas por nada de ciência, por mais que a pessoa ela fala, isto é ciência, né? O que eu vejo? Eu vejo uma procrastinação da felicidade alheia. Isso é uma coisa muito fácil de você cometer. É simplesmente você desprezar que as pessoas elas têm direito à busca da felicidade pelos seus próprios métodos e, de uma forma tão irresponsável quanto você fazer uma festa no meio de uma pandemia, você proíbe que a pessoa ela exerça atividades mínimas que dê para ela saudabilidade, ou que dê para ela condições mentais, emocionais, de continuar funcionante. Extremo sempre está errado. Às vezes até quando a gente quer fazer o certo de uma forma extrema, sem olhar a situação. E por que eu estou falando isso? Porque enquanto o ladrão de galinha é preso, ladrão de bilhão nesse país é solto. E tem gente batendo palma e chamando isso de justiça. Essa é a minha opinião. Você pode discordar. Você não pode me criticar por isso. Porque senão você está impedindo aquilo que você pede. Direito de opinião. E é engraçado que quem fala de direito de opinião só dá esse direito a quem tem a mesma opinião que ele. É ou não é? Bom, pessoal, dia 27 e 28 de março eu dou um curso de 16 horas só de bodybuilding, tá? Vai ser pelo Instituto Forte. Eu vou falar de assuntos, né, todos relacionados ao bodybuilding especificamente, porque foi essa tarefa que o Ian, que é o coordenador do curso, ele me falou. Falou, Paulo, eu preciso de um curso de bodybuilding para médicos. Você pode fazer para mim? Eu posso, para você. E como forma, né? Você vê, quanto que vale vocês ficarem 16 horas comigo, eu falando só de bodybuilding especificamente? E aí, como eu estou fazendo para o Ian, ele falou, olha, esse módulo, como é muito específico, e para você ter aquilo que, perto daquilo que eu acho que você valha, você pode abrir e médicos fora da especialização podem assistir. Então esse curso é aberto para médicos que não estejam matriculados na especialização de medicina esportiva do Instituto Forte, tá? Eu vou emitir um certificado meu, da minha clínica, lá, que passou pelo padrão de treinamento Paulo Musi, tudo bonitinho, e o curso ele vai ser online, mas ao vivo pela plataforma do Webex, que o Instituto Forte ele tem. O objetivo desse curso é que vocês entendam com bastante precisão sobre a função do médico dentro daquilo que é o aspecto do fisiculturismo. Então vai ser um curso pesado, ele vai ter treinamento, ele vai ter nutrição, né? Coisas que vocês não tiveram na graduação. Eu também não tive. Eu tive que estudar isso nos últimos 15 anos e eu tenho que continuar estudando, porque senão isso não fica no meu radar de atenção e não dá. O médico que vai trabalhar com medicina esportiva e principalmente com fisiculturismo, ele tem de ter noção de nutrição, ele tem de ter, vou te falar que ele tem de até ter domínio de nutrição e treinamento. Ele tem que saber o que acontece, porque senão ele não vai conseguir tomar a melhor decisão que traga o sucesso do paciente dele, que é o que vai ser o real marketing dele. Você não faz marketing médico tirando foto bonita no Instagram.
Você faz marketing médico sendo bom no que você faz. O Instagram nunca me trouxe um paciente, pessoal. Agora, o meu jeito de lidar com o paciente me trouxe todos os pacientes que eu tenho. Hoje a gente já atendeu mais de 17 mil pessoas. É bastante gente. Curioso, ontem eu atendi uma pessoa que veio comigo por causa do meu currículo Lattes. Isso eu nunca tinha ouvido falar, né? Fiquei até feliz, né? Fiquei feliz porque as pessoas, elas preferem mais uma casca bonita do que necessariamente um conteúdo, né? Então, pô, muito bom. Então você que é médico, você que é aluno de medicina acima do 3º ano, você pode assistir esse curso. É só entrar em contato comigo, tá aqui o contato, tá? No comentário que eu pinei aqui, é pelo meu e-mail mesmo, cursos@clinicamuse.com.br. Tá? A gente vai pegar seus dados e entrar em contato com você para fazer sua matrícula. Para o pessoal que não é médico, eu ainda estou desenvolvendo uma forma de abordar esse assunto, mas uma forma que vocês tenham conteúdo, só que de um jeito que não me crie nenhum problema. Por quê? Porque médico não pode dar aula de coisa médica para profissional não médico. Assim como nutricionista não pode dar aula de nutrição para profissional não nutricionista. Assim como profissional de educação física não pode dar aula de educação física para profissional não profissional de educação física. Entenderam? É assim, né? Isso está no código de ética, nas normativas de qualquer conselho profissional, tá? Mas logo eu vou falar com vocês sobre bodybuilding aí pra galera no geral. Combinados? 72 minutos de cardio, né, pessoal? A aula do Covid vai ser show. Eu acho que eu termino esse final de semana. Não consegui terminar durante a semana, eu saí do consultório todo dia 10h30. Meu amigo, cheguei em casa, eu quero descansar. Eu acho que eu conquistei esse direito. Não, se eu tiver que me matar para fazer uma coisa, não hoje, não com 40 anos. Já fiz muito isso. Com 40 não. Com 40, pelo menos 10h30, eu quero deitar do lado da minha mulher e ter um pouquinho mais de paz com ela. Sabendo que o ideal seria eu chegar em casa às 6 da tarde, não às 10h30 da noite. Amanhã a gente se fala, tá bom? E vamos que vamos. Tem mais treino ainda.